Flávio Sanches aqui do Aprenda e Compartilhe e a gente continua falando sobre autismo e hoje eu vou falar sobre autismo e preconceito. Vamos falar sobre esse tema que ronda toda a convivência na questão do autismo, toda a convivência com a questão do autismo, família, os filhos, a escola, a sociedade, enfim, e como é que a gente pode fazer um primeiro passo para você começar a desconstruir esse preconceito, inclusive ajudar as pessoas a tratar melhor essa questão por meio da conscientização. Pesquisando sobre esse assunto para trazer para você, eu encontrei um texto, encontrei uma postagem que foi muito interessante, que ela condiz bem com aquilo que eu acredito, com que eu convivi, com que eu vivi nessa experiência de 8 anos aí de convivência com autismo. Nosso filho tem 11 anos, mas há cerca de 8 anos a gente já convive com autismo desde o diagnóstico. Eu trago essa experiência para compartilhar com você, mesmo não sendo profissional da saúde ou médico, como eu falei no outro vídeo, eu trago essa experiência, é isso que eu quero compartilhar aqui. E falando de preconceito, um primeiro passo, uma primeira coisa que eu penso que as pessoas têm que ter, inclusive os pais, os familiares, é a conscientização do que é o autismo e do que ele não é. Então vamos trazer aqui um questionamento. O autismo é doença? Primeiro vamos entender o que é doença, para depois entender se autismo é ou não é doença. Pesquisando sobre isso, encontrei um texto muito legal que eu vou compartilhar com você agora. Olha só. Nas ciências da saúde, a doença é uma alteração das funções do organismo como um todo ou de um órgão e está associada a sintomas específicos. Ela pode ser causada por fatores externos, como infecções causadas por vírus, ou por malformações ou disfunções internas. Beleza. A doença pode alterar a chamada homeostase, função que regula o ambiente interno para manter uma condição estável dentro dos limites toleráveis do corpo. E aqui tudo bem, informação técnica. Agora, saca que interessante. Já o termo transtorno mental é usado para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e ou mental. Por exemplo, transtorno de humor, de ansiedade alimentar, transtorno de impulso. E agora mais interessante ainda, na psicologia ou psiquiatria, preferimos falar em transtornos e nunca em doença. Isso porque poucos quadros clínicos mentais apresentam todas as características de uma doença, no sentido tradicional do termo, ou seja, o conhecimento exato dos mecanismos envolvidos e suas causas explícitas. Gostei muito de ter encontrado esse texto porque eu concordo muito com essa visão, concordo com a ideia de que autismo não é doença. Por que eu acredito nisso? Porque muito recentemente, como eu também comentei lá no outro vídeo, eu passei a enxergar a condição do meu filho, a condição de vida do meu filho como uma condição diferenciada da minha, não como uma condição incorreta, errada, anormal, a qual eu teria que intervir fortemente para mudar completamente essa condição. Entende a diferença? Uma coisa é a gente ter uma pessoa na família, um filho com uma doença que já se conhece a causa, que conhece o tratamento, os mecanismos envolvidos e suas causas explícitas, conhecimento exato disso. Eu sei que alguém já passou por isso, eu sei que alguém já se curou disso, tem uma vacina, tem um tratamento, ou alguém que convive muito bem com isso, e eu vou atrás com tudo para cuidar, para tratar disso. Outra coisa é uma síndrome, um transtorno mental, que muda a condição de vida, que traz uma condição de vida diferente e que não se sabe até hoje muito sobre ele. É muito recente o estudo sobre autismo. Muito recente, é da metade do século para cá. O estudo conhecido, alguém que falou mais abertamente sobre isso, que diagnosticou, que escreveu sobre a literatura médica, inclusive, é muito recente a esse respeito. É muito natural até que as pessoas, por não conhecerem, elas tenham resistência a essa informação. Por não conhecerem, elas não compreendam o que é e o que não é. E tudo aquilo que é desconhecido, o que é novo, gera medo, gera cuidado, gera resistência. E a fonte do preconceito está aí, está na desinformação. Agora, no fim do texto, ele traz uma informação interessante. Ele fala de um projeto de lei, o projeto 6013/01, aprovado pela Câmara, que determina que o transtorno mental seja o termo adequado para designar o gênero enfermidade mental, substituindo assim termos que possam colaborar para o aumento do preconceito para o seu portador. Olha que legal. A ideia aqui desse texto, que eu gostei muito de ter encontrado, como eu falei, é de que essa diferenciação
de transtorno e doença, ela ajuda as pessoas a não utilizarem algo que culturalmente traz uma carga muito forte, que é a palavra doença, para caracterizar os transtornos mentais, entre eles o autismo. E isso favorece, essa questão favorece o não preconceito, ajuda a evitar o preconceito. Mas veja bem, o fato de chamar de doença ou não chamar de doença, chamar de transtorno ou não chamar de transtorno, não muda em nada, não muda de forma significativa a condição que o meu filho tem, que talvez o seu filho tenha, que as pessoas com autismo têm. A nomenclatura utilizada não vai diminuir ou aumentar o sintoma, a característica, o comprometimento que ele tem. Na verdade, nós estamos falando aqui de algo que está rondando, que é satélite, a condição do autismo enquanto convivência social e numa primeira convivência social, que é do filho com seu pai, com sua mãe, com sua primeira família, com a família maior, avós, tios, primos e com a sociedade em si, sua inserção na escola, no meio escolar, futuramente na universidade, no mercado de trabalho. Nós estamos falando do autismo e do preconceito ligado a toda essa questão. E chamar ou não chamar de doença não vai mudar a condição dele, entendeu? Mas vai ajudar os pais e as mães e todas as pessoas que convivem a ressignificar essa condição de vida do autismo, a dar uma identidade própria, uma identidade que não coloque logo de cara, logo de partida, logo a partir do diagnóstico, não coloque limitadores que não existem. Não coloque rótulos desnecessários, não suba paredes nem muros onde não precisam subir. Na verdade, a ideia de desconstruir o preconceito é a ideia de desconstruir esses muros que separam tantas crianças, tantas pessoas com o espectro autista de uma convivência maior, de uma interação maior. Eles já têm seus próprios limites. Então não vamos nós construir novos limites, novos muros, novas cadeias para eles. Eles já têm suas próprias dificuldades que a gente tenta ajudar a diminuir. Então, que não sejam construídos novos muros, novas cadeias com o preconceito. E essa ideia de como chamar essa carga que a palavra doença traz, que é uma carga muito cultural, a ideia de ressignificar isso, certamente ajudou a mim a desconstruir muitas coisas que eu pensava, ajudou a mim a construir uma identidade, um conceito que me facilitasse o entendimento, a aceitação e o tratamento do meu filho e que não trouxesse, na verdade, novos dificultadores, entre eles o preconceito. Então fica aqui esse recado para você, vamos passo a passo, por meio da conscientização, da informação, desconstruir o preconceito sobre o autismo e construir uma identidade de que ser diferente é ser normal e de que todos podemos conviver de forma harmoniosa e que as crianças, adolescentes e adultos com autismo podem sim empurrar os seus limites dia a dia, com cada tratamento, com a intervenção dos pais, com a presença dos pais, dos familiares, de forma consciente, de forma interessada no desenvolvimento, no crescimento dessas pessoas, dessas crianças. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, pense em alguém que pode se beneficiar desse assunto, desse debate aqui, compartilha com essa pessoa. Se inscreve também no nosso canal para receber os vídeos em primeira mão e deixa seus comentários aqui. Eu vou gostar muito de ler seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Se você tem alguma coisa até para colaborar comigo, até para me corrigir, como eu disse, eu não sou profissional médico, vou gostar muito de ouvir e a gente se vê no próximo vídeo.